Bom, a partir de agora a gente já está gravando a aula. E hoje a nossa aula vai ser mais rápida, porque, como eu tinha falado para vocês no Teams, eu tenho uma reunião que foi assim, meio que marcada de última hora, e a reunião bem importante, não tive, eu tenho que participar e também não tive condição de adiá-la. Ela ficou no meio da tarde de hoje, no meio da nossa aula. Bom, então a gente vamos trabalhar para a gente otimizar o máximo, o tempo da melhor forma possível, tá certo, pessoal? A gente vai começar assim. Se vocês têm alguma dúvida do que a gente já discutiu aqui, vocês apresentam agora, a gente tira essa dúvida e logo em seguida eu vou fazer uma pequena exposição sobre controle vetorial. Se vocês não têm dúvida, já começa essa exposição de agora, certo? Aí vou fechar o microfone para que vocês se manifestem. Professor, até eu tive dúvidas, foi até num diagrama de bloco da terceira aula. É porque eu não sei nem ainda lhe explicar direito qual foi a minha dúvida, porque eu não entendi direito o diagrama. Mas eu vou assistir de novo as aulas e qualquer coisa eu pesquiso pela internet. Ou então lhe envio mensagem no privado. Pode enviar mensagem aqui pelo Teams, eu respondo, tá certo? Agora eu preciso que você formalize bem a sua dúvida, para que eu possa Tá responder certo. mais adequadamente. Porque senão se você não formalizar direito, eu vou responder de uma maneira que não vai satisfazer a sua dúvida. Quer dizer, eu vou responder outra coisa que não é Sim, a sua sim, dúvida. sim. Sim, sim. A prova, professor, marcado que o senhor vai passar no dia 7 vai ser de todos os temas que o senhor passou, né? Das aulas, das 14 aulas. Sim, de todos aqueles tópicos, tá certo? Ok. O senhor já tem mais ou menos o senhor já pensou mais ou menos no prazo de tempo para a resolução da prova? Não, ainda não pensei não. Só depois que eu formular é que eu vou dimensionar. Ah, Quando eu estiver mais certo. próximo lá, aí a gente conversa. Ok. Parece que não tem dúvida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com a exposição. Deixa eu carregar o meu PowerPoint. E aí eu vou começar aqui e compartilho a tela. E a gente vai explicar aqui uma parte do controle vetorial. Já expliquei na semana passada. Esse aqui ali foi o controle vetorial orientado pela tensão, agora é orientado pelo campo magnético. Só um segundinho.
Boa tarde, professor. Helder. Esdras, Boa tarde, boa tarde. Pronto, eu Boa saí tarde. por atender uma urgência, estou aqui, tá? Carlos, um segundinho, tá certo? Tô só tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar aqui porque eu estava com o HD desligado. Eu estou reiniciando o HD, ele está dando um pouquinho de trabalho, mas mais tardar 5 minutos a gente começa. Ok. Não se preocupem que quando eu for editar o vídeo, porque eu vou carregar, né, o vídeo da aula remota, eu tiro essas partes aqui que estão em branco. Um segundo só. Ok.
Pronto, finalmente, pessoal. Consegui aqui. Vou ligar tudo que foi de... Bom, vou compartilhar com vocês, a partir de agora, que a gente possa acompanhar. Bom, vamos lá, meus caros. A gente vai começar aqui um pouco sobre controle vetorial. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E esse slide que eu disponibilizei para vocês é uma aula bem assim, robusta e com muitas informações sobre controle vetorial, mudança de coordenadas, etc. É um slide bem completo e também tem muitas informações, como já falei, de maneira que a gente vai saltar um pouco dele somente um pouco, depois eu disponibilizo para vocês todo o PDF completo desse tema, tá certo? Mas a gente vai abrir mão do controle vetorial orientado pelo campo magnético do rotor, que esse tipo de controle ele é empregado no controle de motor de indução com rotor em gaiola de esquilo. Então, a gente, ao invés disso, a gente vai estudar dois
dois tipos de controle vetorial. O primeiro deles, a gente já viu semana passada, foi controle vetorial orientado pela tensão da rede elétrica, e depois a gente vai ver, a partir de hoje, a partir de agora, né? Na verdade, vamos bater um papo sobre isso, a gente já disponibilizou os vídeos. Seria o controle vetorial orientado pelo campo magnético do estator. Isso aqui é aplicado, esse tipo de controle, para controle de máquinas. Tanto faz controle de torque, quanto controle de velocidade, ou velocidade, potência, certo? De máquina de indução com rotor duplamente, máquina de indução de rotor bobinado, tá certo? Então, para a máquina de indução de rotor bobinado, na configuração de duplamente alimentada, certo? Na configuração de duplamente alimentada, então, muitas vezes se utiliza essa técnica de controle vetorial, tá certo? Essa técnica de controle vetorial. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho dela. Significa dizer, em outras palavras, que a nossa técnica de controle, ela tem esse nome, Field Oriented Control, ou FOC, né, de controle vetorial orientado pelo campo. No caso aqui, é o campo magnético do estator, certo? Campo magnético do estator dessa máquina. Campo magnético do estator dessa máquina, tá? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos fixar o eixo do estator, como a gente sempre tem feito, né? De acordo com o eixo estacionário. Então, a gente vai fixar o eixo do estator junto com o eixo estacionário. Depois, a gente vai... lembrando que se eu estou com o eixo do estator junto com o eixo estacionário, pessoal, isso aqui é fixo, né? O estator, como vocês sabem, ele não se move. Então, o papel dele é o mesmo papel da tensão de alimentação da rede elétrica. Até porque, para esse tipo de máquina, a alimentação fica conectada diretamente no estator. Então, você tratar tensão do estator ou tensão da rede elétrica é igual, tá certo? Então, por isso, a gente coloca o eixo estacionário junto com o eixo do estator. Porém, para o rotor, a coisa é diferente. Por quê? Porque o rotor ele já se move, certo? Então, ali eu tenho um referencial girante. Então, aqui se trata de um referencial fixo e lá no eixo do rotor nós temos um referencial girante. Então, o que a gente faz? No eixo do rotor, a gente pôs aqui um eixo também, um referencial, esse laranja, no eixo do rotor, e esse referencial ele gira com uma frequência angular ômega-r. E para finalizar, a gente observe que nós estamos trabalhando com dois referenciais. O referencial do estator, esse verde, é o referencial estacionário, ele é fixo, e com o referencial girante, esse laranja, que é o referencial do rotor. O que a gente vai fazer? A ideia é que a gente passe todo mundo, tanto as variáveis que estão escritas no referencial do estator, quanto as variáveis que estão escritas no referencial do rotor, para esses dois variáveis, para um terceiro referencial, para que todos falem a mesma língua. Então, a gente vai passar todo mundo para um novo referencial. Esse referencial foi escolhido como o campo magnético ou o fluxo magnético do estator, esse psi-S. Ok? Então, isso aqui seria o fluxo magnético do estator. Mais tarde vocês vão entender por que a gente escolheu esse referencial. Esse referencial foi escolhido a dedo justamente para
simplificar a nossa modelagem. Tudo que a gente faz aqui é para simplificar a nossa vida, né? A gente não vai fazer nada mais para complicar. Então, o que eu fiz? O que nós fizemos? Simplesmente escolhemos esse terceiro referencial, aqui é o vetor fluxo magnético do estator, e a gente fixou nesse vetor o eixo direto, né? Então, nós temos agora 3 referenciais aqui. Um referencial estacionário, eixo do estator, um referencial girante, eixo do rotor, e o terceiro referencial, que é o fluxo magnético do estator. Esse fluxo magnético do estator, pessoal, comumente a gente chama de referencial síncrono. Por quê? Porque o fluxo magnético do estator, ele gira na velocidade síncrona, certo? Então, a gente vai chamar esse par de eixos aqui, DQ, está em negro, né? De referencial síncrono, ou referencial do fluxo magnético do estator, como queiram, tá? Muito bem. Uma vez que eu posicionei o eixo direto com o fluxo magnético, com o vetor fluxo magnético do estator, significa dizer que a tensão do estator ela fica quase 90 graus adiantada com relação ao fluxo. Basta a gente olhar nas equações, tá certo? Lembra que a tensão é a derivada do fluxo, tá certo? Então, se eu derivo a tensão, eu tenho o fluxo 90 graus antes. Então, se a tensão é um seno, eu derivei e tenho um cosseno, ou seja, está 90 graus antes. Então, cai direitinho, combina direitinho com o que a gente está explanando aqui. Olha só, mas eu vou mostrar para vocês, através das equações, que, na verdade, esse 90 graus adiante, que está escrito aqui, ó, é uma aproximação. Na verdade, são quase 90 graus. Não chega a ser 90 graus porque ele tem uma perda na resistência do estator. Certo? Tem uma perda na resistência do estator. Então, a gente vai montar as equações daqui a pouquinho e isso daí vai ficar claro. Tá certo? Então, o sistema de referência que a gente vai estudar para esse caso é o sistema de referências do fluxo magnético do estator ou simplesmente referencial síncrono. Bom, como falei para vocês, esse tipo de controle vetorial ele é aplicado à máquina de indução com rotor bobinário, tá certo? Na configuração de duplamente alimentada. Então, aqui é uma máquina de indução duplamente alimentada. Eu tenho uma alimentação diretamente aqui nos terminais do estator e tem uma outra alimentação nos terminais do rotor. Os terminais do estator eles ficam conectados diretamente com a rede elétrica, enquanto que os terminais do rotor, a sua conexão com a rede elétrica é através de um conversor back-to-back. Esse conversor ele tem esse nome back-to-back porque é como se fosse 2 conversores aqui, um de costas para o outro, certo? Onde eles têm em comum o elo CC, certo? O elo de corrente contínua. Então, na verdade, eu tenho um conversor CA, eu tenho CA, conversão CC, CC, conversão CA. Então, conversor CA, CC, CA, certo? Ou back-to-back. Muito bem. Principais características... Oi. Desculpe aí interromper. Esse defig aí, professor, é o quê? Desculpe a ignorância. Aqui defig, defig. Logo em cima do estator aqui, essa siglazinha. Aqui é de Double Fed Induction Generator. Geração, Ok. Gerador de indução duplamente alimentada, tá certo? Ok, perfeito. Muito bem. Então, essa máquina é bastante empregada em aerogeradores, né? Então, mais da metade dos aerogeradores instalados em terra, eles utilizam essa configuração. Essa máquina, uma máquina de indução duplamente alimentada, ou gerador de indução duplamente alimentado, certo? E utiliza um conversor back-to-back conectada entre os terminais do seu rotor e a rede elétrica. Como eu já falei, o estator é conectado diretamente à rede. Muito bem.
Se eu lembrar lá das equações, então eu vou ter o seguinte, ó, essa aqui é a mesma figura que eu já tinha mostrado para vocês, mas eu terei, olha só, se eu escrever as equações do estator, no referencial do estator, eu vou ter o seguinte, que a tensão do estator, no referencial estacionário, nada mais é do que a queda de tensão na resistência estatórica, mais essa derivada do fluxo magnético, também no referencial estacionário. Tá certo? Aí é onde começam as simplificações. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, para máquinas de potencial elevado, para máquinas elétricas, tá certo? De potencial elevado, a perda nos enrolamentos do rotor, ela é muito pequenininha. E essa resistência é muito baixa. Claro, quanto maior a potência, maior a corrente. Eu não posso ter uma perda elevada aqui, certo? Então, quanto maior a potência, maior a corrente, eu não posso ter uma perda elevada. Então, quanto maior a máquina, menor essa perda. Segundinho, pessoal. Vou evitar que fique me chamando aqui. Tudo bem. Bom, então, quanto maior a máquina, menor será essa perda na resistência, tá certo? Porque a resistência é baixinha. Se essa resistência é baixa a ponto de eu poder desprezá-la, essa equação, ela cai para aproximadamente isso aqui. Então, eu posso dizer que o vetor tensão da rede elétrica, ou tensão do estator, está praticamente 90 graus adiantado com relação ao vetor fluxo magnético do estator. Se eu considero isso, olha só, a componente desse vetor tensão do estator ao longo do eixo direto, praticamente zero, certo? Eu desprezo. Então, é como se esse vetor estivesse totalmente alinhado com o eixo em quadratura. Ou seja, todo esse vetor, o módulo do vetor total é praticamente o módulo da componente do eixo em quadratura, VSQ. VSD seria zero, certo? Ele está totalmente, ou quase totalmente, né? Se eu puder desprezar essa resistência, então eu poderia dizer que ele está praticamente sobre o eixo Q, certo? Ou seja, eu não tenho nenhuma componente no eixo direto. Assim como eu não tenho nenhuma componente no eixo em quadratura do vetor fluxo magnético do estator. Mas isso acontece naturalmente. Eu não preciso de nenhum tipo de simplificação para essa constatação, uma vez que eu alinhei totalmente o eixo direto com o fluxo magnético do estator. Tá? Então, naturalmente, a componente do fluxo magnético do estator no eixo em quadratura é zero. Mas a componente do vetor tensão do estator no eixo direto, ela não é nula. Quando eu faço essa aproximação, então eu posso considerá-la praticamente nula. Certo? Isso aí simplifica um montão a minha modelagem. Então eu tenho essa equação para a tensão do estator no referencial, do próprio estator, né? O referencial estacionário, a gente combinou desde o início que o referencial estacionário estaria no estator. Tensão do estator no referencial fluxo magnético do estator. Então, você passa isso aqui para um outro referencial. Olha só, eu tenho que multiplicar, como a gente sempre faz, né? Por E elevado a menos J θ, onde θ ou o ângulo qualquer, no caso aqui é o μ, o ângulo entre os dois referenciais, tá certo? Então, você toma o ângulo entre os dois referenciais em questão, referencial estacionário e referencial fluxo magnético do estator, o ângulo é μ entre esses dois referenciais. Então, quando eu multiplico por esse operador E elevado a menos J μ, todas as parcelas,
Então, naturalmente, eu já estou mudando de referencial, passando do referencial estacionário para esse referencial girante, que é o fluxo magnético do estator. Ocorre aqui, mesma coisa do que aconteceu na aula passada, tá certo? Esse operador está do lado de fora do diferencial, então tem que fazer aquela jogada de achar aquela diferencial. Não vou repetir mais, porque a gente já fez isso aí da vez passada, tá certo? Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha lá e tentam refazer para ver se bate com as mesmas equações. Quando eu faço aquela jogada, então eu jogo todo mundo já para o referencial estacionário, do fluxo magnético do estator. Todos agora já trazem a setinha de vetor. E essa equação vetorial, ela dará início... Todos esses aqui, pessoal, são aqueles vetores girantes, tá certo? Então, eu estou trabalhando só com vetor girante. Vetor girante instantâneo da tensão do estator, corrente do estator, fluxo magnético do estator. Bom, essa equação vetorial dá origem a duas equações, uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura. Já tirei a setinha dos vetores, ó. Eu tenho equações escalares agora, tanto no eixo direto quanto no eixo em quadratura. Tá certo? Esses sinais, aqui é tudo positivo, esse sinal aparece negativo e esse positivo, a gente também já discutiu na aula passada, por quê? Tá certo? Por conta dos termos cruzados, né? Que apareceu o cruzamento dos termos aqui. Então, esse camarada que é inerente ao eixo em quadratura aparecendo na equação do eixo direto da tensão, e esse outro camarada que é inerente ao eixo direto aparecendo na equação do eixo em quadratura da tensão. Pois bem, agora eu vou fazer a mesma coisa para o rotor. Mesma coisa que eu fiz para o estator, eu vou fazer para o rotor. Lembra que eu estou colocando todas as equações, todas as equações do estator para um terceiro referencial, todas as equações do rotor para esse mesmo terceiro referencial, para que todos, tanto equações do rotor ou modelagem do circuito do rotor, quanto a modelagem do circuito do estator, falem o mesmo idioma, falem a mesma língua, estejam associadas ao mesmo referencial. Muito bem. Então, a tensão do rotor no referencial do rotor, ela fica com essa cara, né, a equação, certo? Vou passar agora do referencial do rotor para o fluxo magnético do estator. E aí, eu tinha falado para vocês da outra vez que sempre que eu estou migrando de um referencial girante para outro referencial girante, o que aparece aqui em termos de ângulo e de frequência é a diferença angular e a diferença de frequência. Tá? Tinha falado para vocês, aí isso fica bem claro porque nessa equação, porque aqui nós temos a diferença angular entre os dois referenciais, μ menos epsilon. Se vocês... deixa eu jogar bem para cá, para poder pegar a figura, já vai direto aqui. Ó. Se vocês observarem, eu estou migrando desse referencial para esse. Então, eu tenho que pegar a diferença entre os ângulos, né? As posições angulares. μ menos epsilon. Certo? Quando eu estava trabalhando com o estator, eu peguei só desse referencial verde para o preto. Então, μ. Agora eu estou pegando o referencial laranja para o preto. Então, μ menos epsilon. Ok? É por isso que apareceu aí esta diferença angular. Bom, mesma coisa, quando eu multipliquei por esse operador, já vou jogar todos aqui para o referencial do fluxo magnético do estator, a menos desta parcela. Eu vou ter que fazer aquela jogada mais uma vez, certo? E agora já joguei todo mundo para o referencial do fluxo magnético do estator. Olha só, aparece a diferença entre as frequências angulares dos dois referenciais em questão. Referencial síncrono menos o referencial do rotor. Então, significa dizer que eu sempre vou carregar essa frequência, essa diferença aqui, tá certo? Que, na verdade, ela vai me dar uma medida do escorregamento da máquina, tá? Não sei se vocês estão lembrados do conceito de escorregamento, né, em máquinas de indução. Então, escorregamento, a diferença entre o fluxo magnético
entre a posição do fluxo, do vetor fluxo magnético do estator e a posição do eixo do rotor. Tá? Então, essa é, por definição, é o escorregamento, conhecido como escorregamento. Bom, e aí tenho aqui essas equações, tá? Conjunto de equações, aí eu estou definindo o escorregamento da máquina, né? O escorregamento percentual. Essa diferença angular que aparece, na verdade, é o escorregamento vezes o ômega S, a frequência angular síncrona, tá certo? E aí, jogando de novo para aquelas equações que nós escrevemos há pouco. Então, o escorregamento da máquina, ele é um percentual, pessoal. E aí, simplesmente, esse percentual fica multiplicado pela frequência síncrona, que no caso aqui são aproximadamente, no nosso caso, 377 radianes por segundo. E aparece nas equações da tensão do rotor no eixo direto e no eixo em quadratura. Certo? Bom, se a gente escrever as equações também no mesmo referencial, agora a gente já está trabalhando sempre no referencial síncrono, no referencial do fluxo magnético do estator. Então, eu vou ter as equações do fluxo magnético do estator no eixo direto e no eixo em quadratura, certo? Isso, tanto para o estator quanto para o rotor, mesma coisa, ok? E aí, baseado naquela figura, vou mostrar mais uma vez para vocês, olha só. Essa igualdade aqui, ó, o fluxo do estator no eixo em quadratura sendo igual a zero, significa retirado daqui, ó. Uma vez que o fluxo magnético está totalmente alinhado com o eixo direto, a sua componente no eixo em quadratura é nula. Certo? E a gente também vai usar essa premissa. Uma vez que eu considerei a resistência desprezível, então vou considerar que todo o fluxo, a tensão do estator está sobre o eixo em quadratura e vou considerar a componente da tensão do estator no eixo direto também nula. Certo? Então, vou utilizar essas simplificações para diminuir aqui o que eu tiver de modelagem, tá certo? Simplificar minha modelagem matemática. Então, joguei na equação passada, que eu defini no slide passado. Então, se SQ igual a zero, eu joguei aqui, olha, se SQ igual a zero, joguei bem aqui, e vou tirar o valor da corrente do estator. Então, a corrente do estator no eixo em quadratura, ela é proporcional à corrente do rotor também no eixo em quadratura, a menos de uma constante. Essa constante é fixa, uma vez que uma delas é a indutância de magnetização e outra é a indutância própria da máquina, do estator, certo? Então, se eu controlo a corrente do rotor no eixo em quadratura, eu também controlo a corrente do estator no eixo em quadratura. Tá? A única diferença é que os sinais são contrários. Okay? Quando uma aumenta, a outra... quando uma está para o lado positivo, a outra estará para o lado negativo. Certo? O senhor fala do direto para o em quadratura, né, professor? Sinal, né? Ao contrário, né? Como é que é? Rotor para o estator. Essa aí é em relação ao eixo de quadratura, né? Em relação ao eixo em quadratura, a relação entre corrente do rotor no eixo em quadratura e corrente do estator. Mesmo eixo. Todas as duas eixo em quadratura. Então, seguindo aqui, aí o que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho aproximadamente isso aqui, né? O eixo direto, eixo em quadratura, o fluxo magnético está sobre o eixo direto e a tensão do estator está sobre o eixo em quadratura. Vou considerar que a projeção dessa tensão no eixo direto é nula. Vou jogar aqui nessa equação a equação da potência, a potência do estator.
certo? Então, eu acabei simplificando. Ó, a potência do estator, ela é aproximadamente a tensão do estator, que ela está completamente no eixo de quadratura, por isso que aparece aqui, ó, vezes a corrente do estator também no eixo de quadratura. Só que eu encontrei uma relação entre corrente do estator e corrente do rotor, então vou jogar aqui, olha só, uma coisa bacana que a gente conseguiu descobrir. Então, vamos supor que o sistema esteja operando em regime permanente, né? Tensão fixa do estator, porque a tensão da rede está fixa, não está variando, certo? Se eu controlo a corrente do rotor no eixo de quadratura, e eu posso fazer isso porque lá no rotor eu tenho um conversor, vou mostrar mais uma, lembrar para vocês aqui esta figura, certo? Olha só, aqui no rotor eu tenho um conversor, então eu controlo essas correntes que estão alimentando o circuito do rotor. Eu controlo, tá? Eu tenho controle total sobre esse conversor. Então, eu posso, se eu controlo a corrente do rotor no eixo de quadratura, eu posso controlar a potência do estator. Então, através de variáveis do rotor, eu controlo a potência do estator. Certo? Agora a gente vai passar para o outro eixo, para o outro conjunto de equações, tá? E aí, olha só, tirei o valor da minha corrente do estator no eixo direto. No outro slide, eu tirei o valor da corrente do estator no eixo de quadratura, agora no eixo direto. Certo? Então, todo o fluxo magnético do estator está sobre o eixo direto. Tirei o valor dessa corrente, certo? Coloquei esse Lm sobre Ls em evidência, porque ele aparece na outra equação, só para deixar as duas parecidas, então fiquei com isso aqui. Essa equação aqui está errada. Né? Não, tudo bem, deixa eu ver aqui. Aqui tem um termo de mais, que aqui não era para aparecer esse aqui, né? Então, uma vez que eu coloquei... Deixa eu ajeitar essa equação, pessoal. Não vai ficar... na verdade, a continuação dela está correta, tá certo? Depois eu ajeito isso aqui só para não quebrar o ritmo da aula. Então, essa equação aqui ela não está bem posta, certo? Na verdade, era para aparecer aqui em cima... era para aparecer aqui simplesmente simplesmente a unidade, né? Ou se eu quisesse... Não, tá certo, essa equação tá certinha. Desculpa, pessoal. A equação está correta, tá certo? Aqui eu não coloquei nada em evidência, não. Eu só fiz multiplicar em cima e embaixo por Lm aqui nessa equação. Não alterou nada. Tá certinho. Aí depois coloquei Lm sobre Ls, que apareceu nos dois termos da evidência. Tá certinho. Bom, então controlando-se a corrente, olha só, controlando-se a corrente do rotor no eixo direto, eu controlo a corrente do estator também no eixo direto. Tá? Lembra que a tensão da rede, ou tensão do estator, ela depende do fluxo do estator. Então, eu posso fazer uma relação aqui entre tensão e fluxo, certo? Tensão e fluxo. Isso que eu vou fazer na próxima slide. Tá? Então, lembrando que o fluxo magnético, todo o fluxo magnético dividido pela indutância de magnetização, isso aqui, por definição, é a corrente de magnetização da máquina, certo? Então, aqui eu teria uma parcela fixa, porque se tudo estiver operando em regime permanente, a corrente de magnetização ela já se estabeleceu, tá certo? Já se estabeleceu os campos magnéticos, está tudo funcionando ok, e ela tem um valor fixo. E aí, através do controle dessa variável, eu controlo esta outra. Através do controle da corrente do rotor no eixo direto, controlo a corrente do estator também no eixo direto. Muito bem. Continuando aqui, se por um lado eu deduzir a equação da potência, né, por outro lado, eu deduzo a equação
aliás, antigamente, da potência ativa, por outro lado, eu deduzo a equação da potência reativa. Então, através do eixo em quadratura, eu controlo potência ativa, através do eixo direto, eu controlo potência reativa. Então, por definição, a potência reativa é esta equação. Mais uma vez, vou usar essa premissa, vou usar essa simplificação, V, SD aproximadamente nula, matei essa parte e agora tenho essa equação mais simplificada. Jogo tudo que eu tenho de ISD, que resultante do slide anterior, tá certo? No slide anterior a gente observou que o ISD tinha esse valor, joguei lá para o próximo slide e aí chego a essa equação. Muito bem. Se eu estiver trabalhando em regime permanente, pessoal, certo? Tudo operando direitinho, tensão estabelecida da rede elétrica sem variação, esses valores aqui são fixos, ó, VSQ, VSQ, é a própria tensão da rede. A frequência da rede também não tem por que mudar, ela não muda. E aqui são constantes da máquina. Ou seja, através do controle da corrente do rotor no eixo direto, através do controle da corrente do rotor no eixo direto, eu controlo a potência reativa do estator. Então, através do controle das correntes do rotor, tanto no eixo direto quanto no eixo em quadratura, eu controlo variáveis lá do circuito do estator. Controlo, através do eixo direto, potência reativa do estator, através do eixo em quadratura, potência ativa também do estator. Certo, pessoal? Então, isso aí, só lembrando que aqui nós temos a potência reativa de magnetização da máquina, certo? Potência reativa de magnetização, é uma máquina de indutância, é uma máquina de indução e ela precisa de potência reativa para operar, certo? Então, esse valor é fixo, é a potência reativa de magnetização da máquina. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, depois a gente pode comentar algumas coisas. Aqui nós temos o controle vetorial orientado pelo campo para o... Aqui esse R é de rotor, esse é de side e esse é de converter. Então, aqui é o controle, diagrama de blocos do controle do conversor do lado do rotor, certo? Conversor do lado do rotor. Então, o que eu vou fazer? Ele observou que através do eixo direto eu controlo potência reativa, através do eixo em quadratura potência ativa, né? Então, eu posso simplesmente escolher os valores de referência, tanto para ativa quanto para reativa. Faço a medição desses valores. Essa medição, pessoal, na verdade, o que se faz na prática, eu meço as tensões e correntes, depois faço o cálculo da potência ativa e da potência reativa. E aí comparo com os valores de referência. Gero erro, excito um controlador PI, esse controlador PI vai me dar como saída a ordem de corrente do rotor no eixo direto para reativa e a ordem de corrente do rotor no eixo de quadratura para potência ativa, uma vez que a gente estabeleceu uma relação entre corrente do rotor no eixo de quadratura e potência ativa, corrente do rotor no eixo direto e potência reativa. Mais uma vez, aqui vocês podem observar que nós temos 4 controladores PI, 2 a 2 cascateados por eixo, certo? Então, um controle um pouquinho complicado de se ajustar, de se sintonizar, tá certo? Primeiro sintoniza-se os controladores mais nervosos, são os mais rápidos, esses que controlam a corrente. Depois, os mais lentos que controlam a potência, certo? Então, geralmente se faz assim. Muito bem. Professor, uma dúvida. Esses asteriscos são para referenciar que são valores sintetizados, né? Eu não entendi, pode repetir? Esses asteriscos em cima das variáveis. Tipo, São o que é esse asterisco? valores de referência. É de referência, é isso. Desculpa. Era só isso mesmo. Valores de referência. Para um aerogerador, pessoal, esses valores aí vão depender. Se ele não está recebendo nenhuma requisição do operador nacional do sistema,
o operador diz, olha, eu não estou precisando de requisição de potência reativa, pode deixar a potência reativa em 0, e a potência ativa você pode jogar na rede o que você tiver de ativo. Aí ele joga a potência ativa para o máximo e reativa controla em 0. Se não, aí o operador nacional do sistema ele diz, olha, tu segura um pouquinho da ativa, porque a gente está com muito vento, tem muita energia no sistema, o sistema não suporta. Então, tu faz o seguinte, tu põe só 70% de ativo, a reativa, eu estou precisando agora de 30%, 0,3 PU indutivo, ou capacitivo, aí vai depender da regulação de tensão naquele ponto onde está conectado. E deixa 70% ou 80% de 0,8 PU de ativo. Então, coisas desse tipo. Esses valores vão sendo ajustados de acordo com a demanda do sistema, tá certo? A ordem que vem lá do operador nacional. Bom, então, continuando aqui. Eu medi os valores através de sensores, né? A corrente do rotor. Excitei aqui, passei por a minha transformação de ABC para par, certo? ABC para par. E tenho agora as correntes do rotor no eixo direto e no eixo em quadratura, os valores medidos, vou comparar com os valores de referência, gerar erro e alimentar um controlador PI, para gerar a ordem de tensão do rotor no eixo direto. Faço a mesma coisa para o eixo em quadratura. Comparo o valor de referência com o valor medido da corrente, gero um erro, excito um controlador e ele vai me dar a ordem de tensão do rotor no eixo em quadratura. Bom, o que falta além disso é somente eu descobrir esse ângulo aqui. Lembra que esse ângulo, a modelagem do rotor, esse ângulo aqui é a diferença entre... É o escorregamento, na verdade, né? É a diferença entre o vetor fluxo magnético do estator e o eixo do rotor. Então, eu preciso descobrir quanto é que vale. Preciso fazer isso online, tá certo? Em tempo de execução. Então, a parte mais fácil é descobrir a posição do eixo do rotor, ou a velocidade, a frequência angular do rotor. Você faz isso com um encoder, é um sensor de posição que você põe no eixo do rotor, e aí ele vai te fornecer. Esse valor ele vai te fornecer, e aí você tem que descobrir agora o ângulo do fluxo magnético do estator. Então, existem várias técnicas. Aqui eu coloquei a informação da tensão do estator, corrente do estator, você determina o fluxo. Tem um monte de conta que você faz, mas, para mim, o mais fácil é você simplesmente descobrir a posição desse vetor de tensão do estator. Como é que você descobre a posição dele? Muito simples. Você tem as tensões A, B e C, você alimenta um PLL, o PLL, por exemplo, tipo Q, ele vai te dar essa posição. Lembra que a gente discutiu que a gente pode aproximar, dependendo da máquina, se a máquina tem resistência estatórica pequenininha, então eu posso desprezar a queda sobre essa resistência, queda de tensão, e posso dizer que o vetor fluxo magnético do estator está a 90 graus atrasado com relação à tensão. Então, se eu tenho essa posição aqui, que o PLL me deu, eu tiro 90 graus e já descubro isso aqui. Evita fazer um monte de contas, tá certo? Isso aí eu utilizo essa estratégia, dá muito certo. E te poupa de um monte de contas. Também desafoga o esforço computacional que um sistema desse aí imprime em qualquer sistema de controle, tá? Bom, uma vez descoberto, aí eu alimento as transformações, tanto de ABC para DQ, quanto de DQ para ABC, aqui, para as transformações diretas e inversas de par. Aqui são os valores em ABC, agora da tensão do rotor, né, a ordem de tensão do rotor em ABC, né, os valores de referência dessas tensões. E agora eu jogo para o modulador PWM e ele vai gerar
os pulsos para eu alimentar os meus interruptores lá do conversor do estágio de potência, né? Ok? Ok. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Espero que tenha elucidado, mas eu vou tratar essa aula, tá? No sentido de tirar aquelas partes que a gente passou um tempo, estava procurando aí, buscando o nosso arquivo, e quebrar um pouco a dinâmica da aula, mas eu vou tentar, o mais rápido possível, já carrego para vocês no YouTube, e aí vocês dão uma olhada nessa explicação e também na outra aula que eu já havia postado para vocês também sobre esse tema, e qualquer dúvida a gente vai tirando aí ao longo desse nosso final de ano, tá certo? Ok. Bom, eu vou fechar o microfone aqui, a gente ainda tem muito trisquinho de tempo, antes que eu precise terminar a nossa aula. Se vocês têm alguma dúvida assim, mais específica sobre o que a gente explicou. Professor, como a gente consegue controlar a corrente, né? Através da corrente direta do rotor, a corrente no estator, né? E eu até ouvi, assistindo a sua aula lá, a aula última, a aula 13, né? Principalmente que trata disso. Aí lá no final diz que com isso é um artifício muito bom que a gente consegue controlar uma potência bem maior, com cerca de 30% da potência de controle, né? Ou seja, a potência de controle no estator, eu consigo controlar com 25%, 30% um PU, por exemplo, de potência, né? Essa é uma coisa bacana de se utilizar esse tipo de máquina, né? A máquina Com dupla. com dupla alimentação, né? A configuração DFIG, né? A máquina de indução de rotor bobinado na configuração DFIG. Porque apenas com 30% de potência do conversor, né? Alimentando o circuito rotor, eu consigo controlar um PU de potência lá no estator, que é o que interessa para o sistema, né? Preciso controlar o PU de potência lá em cima. Então, o microfone está desligado. Outra coisa que eu vi na aula também, que em relação ao motor com rotor gaiola de esquilo, você tem um escorregamento ali de 1,5%, 2% ou 3%, né? Já nesse com dupla, com rotor bobinado, e o gaiola de esquilo, ele sendo positivo, ele se transforma ele pode ser visto como um gerador e negativo como um motor. E nesse caso aqui, desse com dupla, foi uma dúvida que eu não me entendi muito bem. E esse com rotor bobinado, né, com dupla alimentação, mesmo que haja um escorregamento negativo, mas ele mantém as características de gerador, não é isso? Quando você tem o escorregamento negativo, dado que você assim, ele tem a máquina de indução duplamente alimentada, ela tem mais graus de liberdade do que a máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo. Então, quando você tem o rotor em gaiola de esquilo, você necessariamente, quando impõe um torque negativo, você já está dizendo que ele é um gerador. Quando impõe um torque positivo, ele é um motor, tá certo? E isso está diretamente ligado com o escorregamento. Tá? Porém, para a máquina de indução de rotor bobinado, na configuração de FIG, não significa dizer que um torque negativo necessariamente implica no escorregamento negativo ou positivo. E um torque positivo... Então, assim, você pode ter torque negativo, escorregamento positivo e negativo,
torque positivo, escorregamento negativo e positivo. Por quê? Porque a curva característica dela, ela não é simétrica, como é simétrica no rotor gaiola de Skill. Gaiola. Pois é. Então, tudo tem a ver com a curva característica da máquina. Então, como ela é deslocada, tá certo? Para o duplamente alimentado, então, você pode ter regiões onde, apesar de estar trabalhando com a característica com o modo gerador, você tem escorregamento positivo ou escorregamento negativo. Porque o que determina se o escorregamento é positivo ou negativo, tá certo? Não é mais o torque. O que determina se o escorregamento é positivo ou negativo, na verdade, é esse fluxo aqui, de potência. Se você tem fluxo de energia para a rede, você está trabalhando com escorregamento negativo, característica de operação supersíncrona, certo? E se você está trabalhando com escorregamento, fluxo de energia da rede para o motor, você tem uma característica de operação subsíncrona. Logo, escorregamento positivo, certo? Então, você tem o escorregamento tem a ver com o fluxo de energia no dos terminais ou do rotor, e não necessariamente. Entendido, professor. Uma pergunta. A prova, a gente, eu vi todo o conteúdo, eu já estou revendo novamente. Estou na segunda vez aí de assistir os vídeos. Eu vejo que a gente tem muitas equações. Como será a sua prova? A gente vai deduzir essas equações ou vai trabalhar com a equação final? Vai aplicar no diagrama? Como é que a gente pode estudar aí para esperar como é que será a sua prova? A minha prova, ela pode ter dedução de equação, mas basicamente eu tento explorar situações. Baseado em toda essa teoria que vocês viram, eu dou uma situação e você vai me dizer como solucionar, baseado em toda essa teoria. Geralmente é assim. Ok. Uma dúvida que ficou, professor, eu estava vendo no controle vetorial, né, orientado por tensão, quando o senhor falou daquele caso de duas tensões diferentes, né, de duas fontes diferentes, com frequências diferentes, aí isso deu até aquele exemplo do Brasil e Paraguai, né, para que a gente consiga deixá-las todas numa mesma base de frequência. O senhor poderia explicar novamente como é que é feito aquele processo? É assim, não é complicado. Entre Brasil e Paraguai, você tem um conversor back-to-back, como esse aqui. Então, de um lado você tem CA, o outro você tem CC, e aqui você tem CA novamente. Se você tem fluxo de energia daqui para lá, da direita para a esquerda, então, se aqui é 60 Hz e aqui são 50 Hz, então, uma vez que você converteu CA a CC, aqui você já não enxerga mais essa frequência. A partir daqui você pode converter para qualquer frequência que você queira. Então, converter para 50, para 60, para 70, para 35 é só uma questão da modulação da forma que esse conversor vai operar. Isso aqui sendo um inversor, evidentemente. Aqui você vai trabalhar com um retificador. E se for o contrário, mesma coisa. Esse camarada vai trabalhar com um retificador, vai fazer a parte mais fácil, tá certo? Então, vai converter daqui para cá, e esse outro vai se rebolar para fazer o processo de conversão CC-CA na frequência que eu preciso desse lado. Tá certo? A única coisa que tem que haver é o gerenciamento coordenado desse fluxo de energia. Vem aqui.
ok? Mas para isso existe comunicação entre os conversores, tá? Isso aqui não é um conversor como um conversor de bancada, isso aqui tem uma dimensão bem importante, tá? Mas existem vários tipos de comunicação entre eles. Tá? Existem técnicas onde você precisa da comunicação, existem técnicas onde você abre mão da comunicação, existem várias técnicas para você fazer o controle adequado e coordenado desse tipo de conversão. Então é assim que acontece. Professor, como a forma de onda ela é adaptada, né, de um lado para o outro, não necessariamente as tensões dos dois lados precisam ser iguais, né? Não, elas não precisam ser iguais, mas esse barramento aqui é que vai fazer a modulação. Então, ele é quem vai limitar essas tensões. Ou seja, se aqui você estiver trabalhando com, sei lá, digamos, 10 unidades de pico. Aqui você está trabalhando com 30 unidades de pico. Esse elo não vai poder ter, digamos, 15 unidades de pico, aqui, entre os dois polos positivo e negativo. Ele tem que ser adequado para proporcionar a síntese da tensão para o valor de pico a pico senoidal que ela precisa, de um lado e de outro. Sob pena de você ainda ter necessidade de colocar transformadores. E aí vai depender do sistema. Claro, todo sistema tem que ter transformador, mas até para a proteção dele. Mas todas essas questões são colocadas aqui. Se você pode também, como eles terão transformadores, isso aqui é uma subestação, com estação de transformação, etc. e tal, como você pode ter, vender a solução do conversor operando para tensões semelhantes de um lado e de outro e fazer a adequação do nível de tensão através dos transformadores de um lado e de outro. Aí você também não passa por esse problema. E aí deixa até uma solução mais modular, porque você não fica preso a fornecedores, a um tipo de fabricante específico. Você especificou tensões iguais, o seu transformador já vai fazer essa operação, então fica tudo certo. Pode ser isso também. Ok, pessoal. Bom, pessoal, eu vou precisar finalizar a nossa aula agora, por aquilo que eu já tinha explicado para vocês. E aí, a gente vai conversando, tá certo? Vocês vão colocando, postando aí, fiquem atentos aos vídeos, tá? E postem também dúvidas no canal de dúvidas da gente, porque logo que a gente voltar, a gente vai fazer aquela nossa avaliação como a gente já tinha combinado, né? Tá certo. Tá ok. Perfeito? E, bom, no mais, desejar para todos um Feliz Natal e um grande ano novo aí para a gente, certo? Para ver se a gente começa esse ano aí que vem com o pé direito. Uhum. Verdade, pessoal. Dessa tormenta que foi 2020, né? Felicidade, sucesso, é o que eu sempre digo, né? Que Papai do Céu abençoe a gente e nos livre dessa doença aí, que vez por outra tá pegando conhecido nosso. Mas é isso aí, Feliz Natal a todos, tá? Valeu, moçada. Então a gente vai conversando aí, fiquem atentos aos vídeos e a gente vai conversando para tirar o que for de dúvida, se vocês tiverem ainda. Ok? Tá certo. Obrigado, professor. Um abraço.